Oi, viajante da vida! Mais um capítulo de estudos do Mediunidade em Foco, em que nós vamos trazer o livro Médiuns e Mediunidades do Espírito Viana de Carvalho. Vimos estudando com ele nos 2 últimos capítulos os mistificadores, os exibicionistas, e dentro da categoria dos exibicionistas existe um médium ainda mais complicado. Existe um companheiro e uma companheira ainda mais desequilibrados, que além de exibicionistas, eles são sensacionalistas. Eles não apenas gostam de ser percebidos, mas eles fazem por onde. Eles colocam nas redes sociais a mensagem psicografada, eles dizem que estão sentindo em altos brados, ou às vezes eles têm comportamentos exóticos. São criaturas que já estão profundamente mergulhadas no processo da fascinação, num processo de obsessão de difícil cura, de tratamento muito complicado e provavelmente nem terá solução nessa encarnação. E aí o Espírito Viana de Carvalho trata esta categoria de médiuns sensacionalistas, daqueles que estão lá de repente esperando um voo no aeroporto, e aí de repente dizem que receberam a mensagem de um espírito e antes de pegar o voo já colocaram a mensagem do espírito na sua rede social. Pois é, esses exibicionistas, esses sensacionalistas, esses que gostam que o povo fique impactado, uma mensagem falando do fim do mundo. Normalmente, os sensacionalistas, além de se exibirem, eles querem receber mensagens que são de certa maneira chocantes, que atraiam a audiência. E é exatamente aí que o perigo se torna mais grave. Porque vai estar assim de espírito atrasado, assim de espírito mistificador, assim de espírito brincalhão, querendo se aproveitar desse tipo de médium. Lá no livro Médiuns e Mediunidades, o Espírito Viana de Carvalho chama a atenção para esse fato. Olha só como é que ele fala para nós. Entre os gravames que a mediunidade enfrenta, a vaidade e o personalismo do homem adquirem posição de relevo, desviando do rumo traçado, conduzindo ao sensacionalismo inquietante e consumidor. E essa é uma questão. O médium sensacionalista, ele naturalmente também ele é vaidoso, ele é personalista, ele gosta de ter projeção, ele gosta de se sentir mais que os outros, mais importante que os outros por causa da sua mediunidade. Às vezes buscando até títulos acadêmicos ou supostamente acadêmicos para dar mais respaldo. Então é o doutor médium fulano de tal, é a doutora terapeuta médium fulana de tal. Como se um título acadêmico trouxesse mais gabarito à comunicação mediúnica. Gente, se fosse assim, nós não poderíamos confiar na mediunidade do Chico Xavier, que só tinha a 4ª série primária. Então é importante que a gente passe a separar, aprenda a separar a vida acadêmica, a vida de relação, a vida profissional do trabalho mediúnico. Há médiuns pouquíssimo letrados, mas que são de uma confiabilidade inquestionável. E há outros que acumulam títulos, diplomas pregados em paredes e por quem nós não daríamos uma pena de confiança. Então é importante a gente estar atento a isso. Partiu para o exibicionismo, está demonstrando ali a vaidade, está demonstrando o personalismo, o que já é desequilíbrio. E aí a coisa só se agrava. Olha só, posta a serviço do sensacionalismo, a mediunidade entorpece os centros de registro e decompõe-se. Igualmente, em razão do uso desgovernado a que vai submetida, de novo, a mediunidade, passa ao comando de entidades perversas e frívolas, que se comprazem em comprometer o invigilante, levando a estado de desequilíbrio, como de ridículo. Olha isso, gente! Quer dizer, é exatamente o que acontece com o médium fascinado. Como ele começa a querer buscar projeção através da mediunidade, quando ele começa a colocar os seus interesses pessoais a controlar a faculdade mediúnica, os bons se afastam. E aí ele passa a ser, então, objeto do trabalho só dos espíritos atrasados, só das mentes perversas, só das mentes frívolas. O que acaba gerando um problema gravíssimo para ele mesmo e para as criaturas que acabam acompanhando a sua mediunidade. E aí o Espírito Viana de Carvalho chama a atenção. Quando surge a mediunidade exibicionista, a queda é iminente, se é que ela já não aconteceu. O ridículo vai ser lançado sobre aquele médium, sobre aquela médium, mas também pode respingar sobre a casa espírita a qual esse médium e essa médium estão vinculadas, sobre o movimento espírita de um modo geral. Imagina um médium sensacionalista desse recebe uma mensagem dizendo que um parente de uma pessoa famosa vai desencarnar, ou que uma pessoa famosa vai desencarnar, e não acontece. Pronto,
é suficiente para que se lance o escárnio sobre o movimento espírita, porque aquele médium equivocado passa a ser o representante de todos os médiuns. E há tantos médiuns sérios que não merecem esse rótulo de médiuns exibicionistas. Então olha só como Viana de Carvalho nos alerta, chama a nossa atenção para esse ponto. Nesse caso, o recolhimento, a serenidade e o equilíbrio que devem caracterizar o comportamento psíquico do médium cedem lugar à inquietação, à ansiedade, aos movimentos irregulares, das atrações externas, passando a sofrer de irritação, de devaneios e da crença de que, repentinamente, se tornou pessoa especial, irreprochável, não tendo ouvidos para a sensatez, nem discernimento para a equidade. Olha como isso é grave, porque ela vai perdendo tanto o contato com a realidade, tanto o contato com o objetivo que a tarefa mediúnica tem, que é o do progresso, que é uma oportunidade para nós repararmos as nossas faltas se nós as cometemos, que é uma oportunidade de nós consolarmos os sofredores por meio da prova da imortalidade, mas também por palavras gentis, por palavras amorosas, que levem conforto, mesmo que elas não sejam transmitidas com todos aqueles trejeitos característicos do médium sensacionalista, exibicionista, de mediunidade equivocada, de mediunidade destrambelhada. Ao contrário, como diz Viana de Carvalho, é necessário recolhimento, serenidade, equilíbrio. É isso que caracteriza a mediunidade boa. Quando o médium cede espaço para isso, aparecem outras características, inquietação, ansiedade, movimentos atabalhoados, aquela mediunidade cheia de trejeitos, cheia de chilique. O indivíduo, para receber um espírito, parece que ele está incorporando um abacaxi, tanto espinho que está entrando nele. E aí não é nada disso. Na verdade, isso caracteriza o desajuste, o desequilíbrio da faculdade mediúnica e a sua usurpação por espíritos atrasados. E aí o Viana ainda prossegue chamando a nossa atenção. Torna-se absorvido pelos pensamentos de vanglória e disputado pelos irresponsáveis que lhe incensam o orgulho. É levado à lenta alucinação que o atira ao abismo da loucura. Essa é uma questão complicada. Primeiro, que ele passa a não dar ouvidos a ninguém de bom senso que tenta alertar. Olha, presta atenção, analisa essa mensagem. Será que é mesmo o espírito Eurípides Barçanufo que disse isso? Mas o que nós conhecemos da literatura de Eurípides é tão diferente. Ele jamais colocaria alarmismo na mente das pessoas, jamais seria um propagador de tragédias. É importante que você considere o médium fechado, negando-se a acreditar, porque ele acha que ele é uma pessoa especial, que a mediunidade dele é melhor do que a dos outros. Esse é o sensacionalista. É aquele que se exibe, mas que faz mais. Se exibe para obter créditos, para obter aplausos, para obter, como ele diz ali, seguidores. Daqueles que ficam bajulando, incensando a sua vaidade, fazendo com que ele acabe afundando ainda mais, se aprofundando ainda mais no lodaçal do desequilíbrio. E aí é lógico que isso só vai agravar. Vocês viram que na frase final ali, o Viana de Carvalho diz que pode levar inclusive à loucura. E é interessante lembrar, lá no Livro dos Médiuns, quando Allan Kardec estuda essa questão, ele falava que havia em muitos abrigos para criaturas desequilibradas mentais, médiuns, que simplesmente por não saberem controlar sua mediunidade estavam lá tomando duchas. O sensacionalista se candidata a isso. Ele até sabe que tem mediunidade, ele até teve a oportunidade, ela até teve a oportunidade de educar essa mediunidade, mas não quis aproveitar dessa mediunidade para alguma projeção, para satisfação de interesses mesquinhos. E aí o que aconteceu? Foi usurpada a mediunidade por espíritos atrasados, que infiltraram pensamentos desajustados, que o levaram ao desequilíbrio mental. Quantas criaturas estão hoje dando chilique mediúnico por aí que deveriam estar internadas em clínicas psiquiátricas fazendo tratamento, porque podem estar passando por problemas gravíssimos nas suas faculdades mentais. E há um alerta ainda mais importante, lá no capítulo 22, esse que nós estamos estudando lá do Viana de Carvalho no Médiuns e Mediunidades. Veja bem o que ele diz para nós. Quando o personalismo sensacionalista domina o psiquismo do homem, naturalmente que o aturde, tornando-se mais grave nos sensores mediúnicos, quer dizer, dos médiuns, cuja constituição delicada se desarticula ao impacto dos choques vibratórios dos indivíduos desajustados e das massas esfaimadas, insaciadas, sempre à cata de novidades e variações, sem assumirem compromissos significantes. Quer dizer, além do assédio de espíritos desencarnados,
O médium sensacionalista passa a receber o assédio de espíritos encarnados. Criaturas desocupadas, criaturas que estão doidas por fenômenos, querem só ver fenômenos, mas não querem refletir sobre eles, não querem buscar a ferramenta do trabalho para progredir, esperam receber dos espíritos as indicações, os números da Mega Sena, uma indicação de emprego. E essas criaturas ficam ali assediando, são verdadeiros obsessores encarnados do médium sensacionalista, porque ele se expôs, porque ele se apresentou publicamente. Os verdadeiros trabalhadores sabem, mediunidade é uma faculdade para ser trabalhada no silêncio das reuniões mediúnicas, no recolhimento, no equilíbrio das reuniões mediúnicas em grupos mediúnicos sérios. Não é para ser exibida aos palcos por aí. E é importante a gente estar atento a isso, para que nós não sejamos vítimas, nem nos tornemos espectadores desses médiuns equilibrados, nem estejamos os tais. Como Viana de Carvalho disse, o sensacionalismo por si só já é prejudicial. Sobre a mediunidade, ele é mais prejudicial ainda. E aí olha só que coisa interessante, às vezes a ideia, a mensagem, o fato até seria nobre, até seria bem equilibrado, se fosse vivenciado numa mediunidade séria. Mas como ele está cercado do sensacionalismo, ele se descaracteriza. E é assim que o Viana nos adverte. Todo sensacionalismo altera a face do fato e adultera-lhe o conteúdo, ou seja, aquilo que pareceria ser bom acaba sendo cercado de tantos acessórios, de tanta mistificação, que se torna um negócio improdutivo, que se torna ruim. Quando ele se expressa no fenômeno mediúnico, corrompe-o, descaracteriza-o e coloca-o a serviço da frivolidade. Todos quantos se permitem na mediunidade o engano do sensacionalismo, não obstante as justificações sob as quais se resguardaram, desceram as rampas do fracasso, enganados e enganando aqueles que se deixaram fascinar pelos seus espetáculos, nos quais o ridículo passou a figurar. E essa é a parte mais triste da mediunidade sensacionalista. Essa é a parte mais dolorosa dos médiuns que afundam nesse tipo de desequilíbrio porque querem projeção social através da mediunidade. Eles acabam caindo no ridículo. Eles acabam arrastando para o lodaçal do ridículo a si mesmos, a coletividade espírita, porque respinga sobre nós. Nós estamos sob os holofotes. Nós espíritas, nós trabalhadores da mediunidade, precisamos ter o cuidado de não expor a doutrina, de vigiar e tentar dominar os nossos desequilíbrios, os nossos desajustes, para que eles não se tornem objeto de escândalo. E aí é lógico, o trabalho mediúnico em grupos sérios, em grupos reservados, sem exibicionismo, sem sensacionalismo, é a melhor proposta de trabalho para qualquer médium. Porque lembrando os seguidores de Jesus, os verdadeiros seguidores de Jesus, eles jamais quiseram atribuir a si mesmos, porque essa é uma característica do médium sensacionalista. Ele acha que recebe mensagens de espíritos superiores porque ele é muito bom, porque ele é muito evoluído, então ele atrai espíritos evoluídos. Não percebe o ridículo das mensagens que recebe. Não percebe que recebe caricaturas de espíritos. Fica igual uma Carmen Miranda, rebolando daqui para lá, de lá para cá, só para simular um espírito que, quando estava encarnado, era uma criatura mais expansiva. Isso é muito problemático. Isso é muito grave, porque expõe todo o movimento espírita. Um médium que caia no ridículo, um médium que exponha a sua faculdade de forma equivocada, acaba comprometendo o trabalho sério de muitos outros médiuns. Não façamos assim. Ao contrário, como diz Viana de Carvalho, nós temos Jesus por modelo e guia. E o próprio mestre, apesar de todo o poder que tinha, jamais se atribuiu excepcionalidade, jamais fez alarido daquilo que realizava. As pessoas é que saíam dizendo, olha, Jesus me curou, Jesus me curou, Jesus me curou. Na maioria das vezes ele até se ocultava delas. Ele saía de fininho para que ninguém falasse. Quantas vezes Jesus curava e dizia, não digas a ninguém, não contes o que aconteceu contigo, vai e te mostra ao sacerdote. E aí é uma questão importante. Então, finalizando essa tarefa, a observação é que nós médiuns tenhamos Jesus como modelo e guia, principalmente no nosso trabalho mediúnico, e aprendamos a ser discretos em vez de sensacionalistas. Vejamos com Viana de Carvalho como ele encerra grandiosamente esse capítulo sobre os médiuns sensacionalistas. Diante do sensacionalismo mediúnico,
Recordemo-nos de Jesus, que após os admiráveis fenômenos de socorro às massas, jamais aceitava o aplauso, as homenagens, as gratulações dos beneficiários, recolhendo-se à solidão para, no silêncio, orar, louvando e agradecendo ao Pai, a eterna fonte geradora do bem. E é exatamente isso, meus companheiros e minhas companheiras espíritas, que nós deveríamos buscar. O trabalho discreto, fazer o bem sem olhar a quem, mas principalmente sem permitir que as grandes massas nos olhem fazendo bem, nos observem, não nos tornemos exibicionistas da faculdade mediúnica. Sejamos os trabalhadores do bem com Jesus e por Jesus. Eu espero que você tenha gostado desse capítulo, que você continue estudando conosco. Insisto para que estude esse livro do Viana de Carvalho, ele é muito bom, ele é muito interessante. Médiuns e mediunidades, podem ir lá que vocês vão ver quanto conteúdo, quanta informação boa é trazida para nós que estudamos a mediunidade, para nós que trabalhamos na mediunidade. Se você gostou desse trabalho, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho aí. Se gostou, dê um like. Se não gostou, pode dar dislike, não tem problema. Nós não somos exibicionistas, não queremos destaque e imaginamos que o nosso trabalho tem defeitos sim. E comente aí embaixo que defeitos você observou. Só proponha temas também, nos ajude a propor novos capítulos, a trazer novos temas para o Mediunidade em Foco. Um grande abraço para você, tchau, até o próximo vídeo.